e com alegria, dono dos meus dias. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Aleluia. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o poder está nele, vejam Ele traz. Confie a sua recompensa, Ele virá, Ele virá. E o governo está nele, vejam Ele traz. Confie a sua recompensa, Ele, Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Nós queremos gastar a nossa vida aos seus pés. E com alegria, dono dos meus dias. Nós queremos gastar a nossa vida aos teus pés, Jesus. O Senhor é o dono dos nossos dias, como diz esse louvor. Nada, 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 nada pode fugir do controle do Senhor. A nossa vida é tua, a nossa casa é tua, a nossa família é tua, tudo que temos e possuímos pertence ao Senhor. Os nossos filhos são herança do Senhor. A nossa casa, a nossa família, ela pertence ao Senhor, Jesus. Nós pertencemos a Ti. Os nossos sonhos, os nossos projetos, eles não são nossos. É o Senhor que gerou no nosso coração, ó Pai. Nós queremos gastar a nossa vida aos Teus pés. Nós queremos gastar os nossos dias na Tua presença, Jesus. Nós estamos aqui nessa noite porque temos sede, porque temos fome da Tua presença, porque precisamos ouvir a Tua voz, ó Papai. E é por isso que nós estamos na presença do Pai. Ah, Jesus, que essa presença encha o coração de cada um que aqui está. Que essa presença encha as nossas vidas. Que essa presença encha cada um de nós de uma forma em que nós não desejamos outra coisa a não ser a Tua presença. Nós queremos se desligar de toda preocupação, se desligar de tudo aquilo que ainda tenta e às vezes tira a nossa paz. Nós queremos se conectar com o Senhor nesse culto. Nós queremos entregar a nossa vida, colocar diante do Senhor, apresentar um culto racional ao Senhor, entregando e colocando o nosso coração diante do Senhor. Nós queremos gastar a nossa vida, Jesus. Não tem nada mais precioso do que a Tua presença, não tem nada mais precioso do que o Senhor. Nós te amamos, nós amamos a Tua presença, mas o Senhor nos amou primeiro, mesmo quando nós não merecíamos, éramos desprezíveis,
mas o Senhor nos amou ao ponto de sermos alcançados pelo teu amor. Oh, Jesus. Seus filhos estão aqui nessa noite. Nós estamos reunidos aqui nessa noite em teu nome. Então faz, Senhor. Faz o que o Senhor tem que fazer nessa noite. Ah, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Ah, Jesus. Ah. Ah, Jesus. É pelo Senhor, é para o Senhor, Jesus. Ah. Jesus. Ei. Aleluia.
Senhor. Que essa presença, Senhor, que essa presença que está aqui nesse lugar, que a Tua palavra nessa noite, Senhor, venha ao nosso encontro, Jesus. Que gere em nós transformação. Que pela Tua misericórdia, que pela Tua graça, Senhor, me faça esse canal nessa noite. Que eu seja simplesmente uma voz a anunciar aquilo que o Senhor quer liberar sobre a nossa vida nesse tempo. Fica conosco, Senhor. Continua a falar como o Senhor tem falado, através de cada louvor, através de cada ministração, desse tempo que nós estamos aqui, nesse local. Ah, Jesus, continua a falar conosco. Continua nesse lugar, Jesus. O Senhor é o convidado especial dessa noite. Ah, que o céu desça em cada coração. Que o céu desça sobre as nossas vidas. Ah, Jesus, que os céus desçam. Sobre cada coração, sobre cada vida. Sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. Sobre essa igreja, sobre os ministérios. Sobre os casamentos. Sobre os jovens, sobre as nossas crianças. É o reino teu, o cordeiro é tua, é a glória para sempre. Teu é o reino teu, o cordeiro é tua, é a glória para sempre. Teu é o reino teu, o cordeiro é tua, é a glória para sempre.
chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer, a terra clamar, oh, a terra chama, chama, mais uma vez queremos ver sua descer. Seja hoje e seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje e seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje e seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje e seja agora, vem derramar o teu Espírito. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Tu és santo, Senhor. Aleluia. Ah, Jesus. Glória a Deus. Às quartas-feiras nós temos falado sobre sabedoria. Eu acho muito extraordinário algumas coisas que Jesus faz. Quando a gente começou essa série de ministração, eu falei, esse mês eu não vou ministrar nem um dia às quartas-feiras. E essa já é a segunda que eu estou ministrando. Eu sempre coloquei alguém para ministrar e acabou acontecendo de não ser possível. E aí eu estou aqui ministrando mais uma vez. Que ele cresça, que eu diminua e que ele apareça. Amém? Provérbios capítulo 9, do versículo 1 até o 12 nós vamos ler. Pode tomar seu assento se quiser, irmão. Pode ficar à vontade. Pode se assentar. Diga glória a Deus. Glória a Deus, irmão, que você está aqui nessa noite. Amém? A sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si 7 colunas, matou os animais para a festa e preparou o seu vinho. Também já arrumou a sua mesa, enviou as suas criadas para que dos lugares mais altos da cidade façam este convite: quem é ingênuo, venha para cá. Aos que não têm juízo, ela diz: venham, comam do meu pão e bebam do vinho que preparei. Afaste-se dos ingênuos e vivam e andem pelo caminho do entendimento. Quem repreende o zombador traz afronta sobre si, e quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Repreenda ao sábio, e ele o amará. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento.
porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos da sua vida. Se você é sábio para si mesmo. Se é zombador, só você sofrerá as consequências. Amém? Glória a Deus. Quem já leu essa passagem aqui, diga amém. Amém. Amém? Já leu? Glória a Deus. Queridos, tem um tema para essa mensagem, as 7 colunas da sabedoria. O primeiro, coloque a sua casa em ordem diante de Deus. 7 colunas da sabedoria. A primeira coluna, colocar a nossa casa em ordem diante de Deus. Né? Hoje nós vivemos em um mundo que muitas pessoas, elas não se preocupam às vezes com a sua própria casa, né? Se preocupam com tudo, mas não em cuidar da sua casa. E quando a gente fala sobre esse cuidado, a gente não fala simplesmente um cuidado material, simplesmente, mas também, né? Porque se você tem uma casa bem cuidadinha, tudo no lugar, tudo arrumadinho, né? É um lugar de paz, é um lugar de shalom, é um lugar tranquilo, né? E então a sabedoria, a primeira coluna da sabedoria, né, é a gente manter a nossa casa em ordem, né? A nossa casa precisa ser um lugar de paz, a nossa casa precisa ser um lugar de tranquilidade, a nossa casa precisa ser um lugar de testemunho, a nossa casa precisa ser um lugar onde a gente possa receber as pessoas que a gente ama, né? E aí diz que a sabedoria preparou ali, né, uma festa, e aí ela prepara uma mesa, prepara um vinho e arruma essa mesa, né, para que receba. Então a primeira coluna é a gente arrumar a nossa casa, e a nossa casa física e a nossa casa espiritual, né? Então nós precisamos andar alinhados diante de Deus. O que nós precisamos nesse tempo? Estar alinhados diante de Deus, né? Uma das coisas que eu sempre digo e que eu sempre oro por mim, oro por você, para que nós levamos uma vida que no final nós vamos encontrar Jesus e ser reconhecido por Ele, né? E aí Jesus vai dizer, eu te conheço, Milo, eu te conheço, Joelma, eu te conheço, Juliano, eu te conheço, André, Letícia, Tati, o Eric, nossa, eu vi o Eric ali, eu achei que era um visitante, aquele cabelo dele ali, Edilene, Alice, né? Então assim, nós levamos uma vida alinhada diante de Deus. Quando Deus olha para a nossa vida, Ele se alegra da forma que nós estamos vivendo, né? Poxa vida, Deus olha para mim, para minha casa e Ele se alegra. Então, nossa casa precisa ser um testemunho, irmão, né? A gente vai na casa de alguém, a gente querendo, às vezes não quer reparar, mas repara. Às vezes você vê uma coisa ali, uma coisa aqui, aí você fala, meu Deus, tal, né? Eu tenho que cuidar da minha casa, ou eu tenho que cuidar. Então a gente tem uma casa arrumadinha, uma casa alinhada, é muito bom. Uma casa limpa, né? Não jogar a sujeira para debaixo do tapete, de repente chega o visitante, tropeça no tapete, a sujeira está debaixo. Então a gente precisa ter uma casa alinhada, uma casa limpa diante de Deus. Então a sabedoria está dizendo que a casa dela, ela arruma, ela prepara uma mesa, nessa mesa tem vinho, que representa alegria, nessa mesa tem um alimento, mas essa mesa está arrumada. Então, um dos primeiro pilar, nós precisamos ter a nossa casa arrumada. A sabedoria arruma a sua casa. Como que está a nossa casa? A nossa casa está arrumada, a nossa casa está preparada para receber o convidado especial dessa noite, que é Jesus. Quando Jesus vem, Ele encontra a nossa casa preparada. Quando vem essa presença, o meu coração está limpo para receber Jesus, a minha vida está alinhada diante dEle para que eu o receba, né? Eu cheguei aqui, eu pedi perdão, eu alinhei a minha vida, eu entreguei a minha vida diante dEle, a minha casa lá está alinhado, meus filhos, a minha família, eu tenho colocado eles diante de Deus, eu tenho orado por eles, né? Eu tenho zelado pela minha casa, eu tenho cuidado da minha casa, eu tenho agido com sabedoria dentro da minha casa. Ou eu sou aquele que às vezes chega e a família fica até triste, nossa, só quem chegou aí, meu Deus do céu,
vai começar a gritar, vai começar a brigar, vai começar já a falar um monte de coisa, né? Então, como que nós estamos dentro da nossa casa? Como que nós estamos? Como que está a nossa casa? Então, precisamos ter sabedoria para cuidar da nossa casa. Então, primeiro pilar, primeira coluna, coloque a sua casa em ordem. Segundo, em Provérbios 9, 3 no versículo 3 e 5, e enviou as suas criadas para os lugares mais altos da cidade. Façam este convite: quem é ingênuo, venha para cá. Aos que não têm juízo, ela diz: venham, comam do meu pão e bebam do vinho que preparei. Amém? Segundo, encontrar pessoas para servir e repartir. Da mesma forma que nós temos fé, da mesma forma que nós temos o amor e a sabedoria, nós precisamos repartir aquilo que nós temos. Nós precisamos dar aquilo que nós temos. Né? Quando nós encontramos alguém, conversamos com alguém, orientamos alguém, temos um tempo com alguém, nós precisamos liberar aquilo que Deus derramou sobre a nossa vida. De que forma nós temos liberado? De que forma nós temos transmitido aquilo que o Senhor trouxe a nós como conhecimento, como unção, o que o Senhor colocou nas nossas mãos, confiou nas nossas mãos. Eu sempre digo isso: o que Deus nos dá não é só para nós. O que Deus dá para cada um de nós não é só para nós. O que Deus entrega para nós, Ele entrega para que nós venhamos repartir com outras pessoas. E isso eu falo financeiro também, irmão. Pastor, até financeiro também. Como eu digo, quando você orar para ser próspero, quando você orar para ser rico, já ore com um coração abençoador, que você quer, mas quer para repartir. Abraão, quando recebe a promessa, ele diz: para quê, Senhor? Para quem que eu vou deixar? E o Senhor diz: você vai ser pai, Abraão. Você vai ter para quem deixar a sua herança. E então nós precisamos entender que aquilo que o Senhor nos entrega, nós recebemos para repartir. Então a sabedoria, a gente encontrar pessoas para servir e repartir. Né? Às vezes a gente pensa que a gente... Esse dia eu ouvi uma mensagem de um pastor, e não era o Luiz Hermínio, e ele falava sobre isso, que o pastor é o primeiro que tem que servir, e não o primeiro a ser servido na igreja. O pastor é o primeiro que tem que se doar, que tem que se entregar, né? E eu vou viver isso amanhã, porque as meninas falaram: precisa de alguém para ir lá no parque, segurar o lugar, ir lá cedo, umas 6, 7 horas da manhã. Eu falei assim: eu vou. Eu vou lá segurar o lugar para você. Vai, 8 horas tem que ter alguém lá para me render. Amanhã eu vou fazer isso, eu vou ser o primeiro, eu vou servir, vou estar lá, vou reservar o lugar lá, o quiosque lá, que tem que estar lá, porque é por hora de chegada, não pode reservar, né? Tem que chegar lá e guardar o lugar. Então amanhã eu vou estar lá, vou chegar lá cedinho, vou guardar o lugar. Mais 8 horas vai ter que ter alguém lá. A Bia não está aqui, que ela está correndo atrás de algumas coisas. Mas foi 8 horas, eu quero alguém lá, que eu vou comprar pão, vou para casa, depois eu volto. Então nós precisamos entender, irmão, que a sabedoria é a gente andar naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. A sabedoria é diferente do conhecimento. Você pode ter o conhecimento, mas não ter sabedoria para transmitir o conhecimento que você tem. Jesus tinha 12 anos, ele estava no templo e ele estava conversando com os doutores da lei da época. E ele conversava com aqueles homens ao ponto daqueles homens se surpreenderem e dizer: da onde vem tanta sabedoria se ele nunca frequentou uma escola? Não é esse o filho do carpinteiro? Mas Jesus tinha recebido uma sabedoria no relacionamento com Deus. Onde nós adquirimos sabedoria? No relacionamento com Deus. Né? Talvez você era aquele que gritava, aquele que discutia, aquele que quebrava a madeira, né? Mas hoje você já não é mais. Mas não é por causa de um conhecimento, é por causa de sabedoria. Né? Então a sabedoria faz a gente resolver as situações e não criar outra situação em cima da situação. Então quando nós entendemos que nós viemos para servir, também numa situação que talvez você tenha razão e você queira resolver e sair por cima, às vezes você diz: eu vou sair por baixo. Eu vou ficar tranquilo, eu vou ser o menor. Mas que você sabe, dentro da sabedoria que Deus te deu, que você vai ser exaltado em Deus e não diante dos homens. Então nós precisamos entender que aquilo que o Senhor nos dá, irmão, não é para nós. A nossa vida não é para nós. O que nós recebemos do Senhor não é para nós. É para nós compartilharmos com outra pessoa.
com os outros que estão ao nosso redor. Então, segunda coluna, encontrar pessoas para servir e repartir. Então, talvez tem pessoas que vão te desafiar, né? Tem pessoas que vão ser um desafio para você no relacionamento. Mas pode ter certeza que essas pessoas Deus colocou do teu lado para te transformar e não para te matar. Você quer ser transformado, irmão? Começa a conviver com pessoas difíceis. É muito bom a gente conviver com pessoas que tudo que ela fala, né? Não, você tá certo. Não, você tá certo. Essa semana, segunda-feira, eu e o Rafa, nós fomos ter um tempo de mesa e a gente estava ali e foi muito bacana. Que depois terminou, ele falei assim: pastor, eu gosto do senhor porque você fala umas verdades para mim, você é meu amigo, mas você fala umas verdades. Eu falei, aqui é a hora que eu te pego, irmão. É a hora que Deus preparou para a gente conversar e alinhar algumas coisas. E foi muito bom, é um tempo muito bom. Então, assim, você não tem que andar com quem concorda com tudo que você faz. Irmão, precisa ter pessoas que digam para você, ei, você está errado. Você precisa ter pessoas que confrontam você, pessoas que não concordam com tudo que você faz, irmão. Né? Imagine você andar com alguém que concorda com tudo que você faz. Você não vai mudar nunca. Sempre está dizendo para você está certo, você está certo. Um dos maiores agentes de transformação na minha vida é minha esposa. Ela vive dizendo para mim, você está errado, isso aqui precisa melhorar. E hoje, dentro de uma sabedoria, o que antigamente era uma discussão, hoje dentro de sabedoria você analisa algumas coisas, você vê o que realmente precisa ser feito, né? Então a sabedoria, ela nos faz caminhar dentro dos padrões do céu, daquilo que Jesus tem para nossas vidas. Então, segunda coluna aí, encontrar pessoas para servir e repartir. Amém? Versículo 6. Versículo 6 diz assim: afaste-se dos ingênuos e vivam, ande pelo caminho do entendimento. Cresça espiritualmente. Crescer espiritualmente, né? Então, durante toda essa caminhada nossa como cristão, eu estava fazendo esses dias uma conta meio boba assim, eu disse, rapaz, tem 24 anos que eu entrei dentro de uma igreja e decidi seguir Jesus, e uma convivência dentro do corpo, uma convivência dentro da igreja de 24 anos já, não sei você, né? Mas isso não representa uma transformação. Você pode estar 24 anos dentro de uma garagem, igual dizem, e não ser um carro. Você pode estar 24 anos dentro de uma igreja e não se tornar um cristão. Isso não muda a nossa vida. O que muda a nossa vida é o nosso relacionamento com Deus. O crescimento espiritual, ele só acontece a partir do momento que eu decido me relacionar com Jesus. E o nosso relacionamento com Jesus, ele nunca vai estar dentro de uma vinda a um culto e uma saída de um culto, simplesmente. Nós sabemos disso, então nós precisamos entender que o nosso crescimento espiritual, ele vai acontecer a partir do momento que nós deixamos de se comportar como meninos e meninas. E crescemos, decidimos crescer. Entender que Jesus não tem que fazer tudo o que nós queremos que ele faça, né? Que nós crescemos mais quando nós recebemos um não do que quando nós recebemos só sim, né? Tá aí a Alice que está dormindo. Hoje ela queria ficar em casa, tadinha, mas na casa está trabalhando, não chegou a tempo. Mas às vezes eu falo para a Alice, fica em casa, não vai para o culto. Ela diz, eu vou. E eu não vou dormir. Ela entra no carro, dá 5 minutos, ela está dormindo. Não sai nem de dentro do condomínio, ela já está dormindo. Mas, glória a Deus por esse desejo dela de estar aqui no culto. Então nós crescemos no relacionamento com Deus. E nós precisamos entender que a sabedoria nos leva até a Deus. Né? Que um homem sábio, uma mulher sábia, né? Ele dominando os seus pensamentos, os seus sentimentos, dentro da sabedoria que o Senhor coloca em nós, porque o relacionamento com Deus nos dá sabedoria, irmão. Né? Às vezes tem pessoas que você olha ministrando e você pensa assim, nossa, essa pessoa é letrada, essa pessoa já fez faculdade, fez teologia, alguma coisa. E não é. É o relacionamento com Deus
que aperfeiçoa o propósito de Deus na vida da pessoa e ela consegue conduzir algumas situações dentro daquilo que o Senhor entrega para ela. Então, às vezes, eu já me vi em situações assim, de aconselhar pessoas que elas teriam condições humanas de me aconselhar. Mas dentro de uma conversa, essa pessoa entendeu que eu tinha algo diferente. E ela disse: ei, pai, o que você tem, eu quero. Como Jesus estava conversando com os doutores da lei, os homens que entendiam de tudo. E aí Jesus fazia pergunta para eles, que eles diziam: opa, esse menino aí, 12 anos de idade, está, eu até marquei aqui, Lucas capítulo 2, versículo 46. Puder colocar aqui para nós, Letícia, por favor. Então, nós entendemos que a sabedoria, o que nós precisamos receber, o que nós precisamos exercer, não é sobre um esforço humano, mas é sobre o relacionamento com Deus, que gera em nós uma transformação e que nos traz sabedoria. É isso mesmo? 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e lhe fazendo perguntas. Só que as perguntas de Jesus não eram aquela pergunta de menino. Por que vocês usam essa roupa? Eram perguntas profundas. Né? A Bíblia não relata isso, mas os estudiosos dizem que Jesus fazia perguntas que os surpreendiam, que aqueles homens ficavam espantados diante daquelas perguntas. E era uma sabedoria de um menino de 12 anos, da época, que não tinha toda a informação que nós temos hoje, que não recebia todas as informações. Mas a informação que ele recebia vinha do céu. Então não é sobre, nunca se julgue um incapaz ou um incapacitado de fazer algo, porque quando nós falamos que quem nos capacita é Deus, né, não significa que você não tem que estudar, não significa que você não tem que buscar. Mas quando nós fazemos alguma coisa que nós estamos impossibilitados de fazer, e Deus tem isso, porque Davi não estava pronto, Moisés não estava pronto, eram homens incapazes de fazer o que eles fizeram. E por que Deus escolheu aqueles homens? Gideão estava com milhares de soldados, 32 mil se eu não me engano, e aí ele termina com 300, porque Deus diz: tem muita gente, e se você for com muita gente, esse povo vai dizer que foi por causa deles. Então Deus vai tirando o povo, vai tornando a situação impossível de acontecer, para que eles entendam que é Deus que fez. Então, quando Deus nos pega, irmão, mesmo a gente não tendo nenhuma capacidade e, entre aspas, nenhuma sabedoria humana, quando Deus nos levanta e Ele nos exalta, é porque Deus quer mostrar a grandeza dEle através da nossa vida. É por isso que nós cantamos: que Ele cresça, que Ele apareça e que eu diminua. Né? É mais ou menos isso. Né? Então, que Ele cresça. Então, Deus pega alguém que não é e Ele transforma em alguém que é. Mas é porque é Ele que está fazendo através da vida daquele que está sendo usado por Ele. Né? Eu principalmente nunca me vi sendo um pastor, nunca me vi em cima de um altar. Eu nunca me vi. E Deus tem os seus meios e os seus modos de trabalhar. E hoje eu aqui estou ministrando para você. Né? E eu acredito que muitos que estão aqui também passaram por esse processo. Mas a forma de Deus trabalhar, a forma de Deus nos empurrar para viver o seu propósito, Ele tem um meio, um método, uma forma que Ele nos conduz e nos leva até o lugar que Ele quer que nós estejamos. Então, se você está aqui hoje, pode ter certeza que é o Senhor que te trouxe aqui. Amém? Então cresça espiritualmente, não continue no mesmo lugar. Versículo 7. Quem repreende o zombador traz afronta sobre si, e quem censura o ímpio será insultado. Ande próximo de pessoas sábias e maduras espiritualmente. Versículo 8 também. Não repreenda o zombador para que ele não odeie você. Repreenda o sábio e ele o amará. Eu tenho orado muito por isso, porque como eu cresci sem pai, eu sempre tive muita dificuldade de receber uma correção, porque eu nunca tive meu pai eu tive até os 9 anos de idade,
E eu era o meninão do meu pai, então eu fui muito mimado com meu pai. Minha mãe não podia me bater porque meu pai não deixava, eu lembro disso. E eu era muito mimado. Aonde o meu pai ia, ele me levava. Eu era o chaveirinho do meu pai. Onde eu ia, ele me levava. Então meu pai sempre... Aconteceu uma situação uma vez que eu estava levando almoço para o meu pai e no meio do caminho eu derrubei a marmita dele que a minha mãe fez e eu voltei para casa. E aí não falei nada para minha mãe com medo de apanhar e passou um período, meu pai ligou em casa, mandou um recado em casa e falou que a marmita dele não tinha chegado. Aí minha mãe disse, mas não chegou, eu falei, eu derrubei e tal. Ela falou, dessa vez nem eu vou te pegar, quem vai te pegar é seu pai. Aí eu cheguei lá, aí eu falei, tava vindo de longe com a marmita do meu pai, morrendo de medo, aí meu pai olhou assim, você é fogo, hein? KKKKK, senta aqui, o que aconteceu? Aí começou a conversar, aí chegou em casa minha mãe, seu pai pegou você, eu falei, eu acho que ele não me bateu porque tava todo mundo lá, mas em casa ele me bate. Mas nada, meu pai já sabia dobrar ele era durão, mas eu sabia dobrar ele direitinho. E era assim, então eu, por ter crescido sem pai, eu tinha muita dificuldade, eu trabalhava em empresa, eu identifiquei isso num período da minha vida. Tinha um supervisor, um superior a mim, eu já travava. E aí foi indo, e não é à toa que eu sempre quis, quando eu trabalhei em empresa, eu sempre olhava para um cargo de liderança e dizia, uma hora eu vou estar ali. E em alguns momentos o Senhor abençoou, o Senhor aprovou, eu tive alguns cargos de liderança em algumas empresas que eu trabalhei. Mas o que eu entendi, que eu não aceitava a repreensão, que eu não aceitava. Né? O último pastor que eu tive, né? Ele me corrigia demais, às vezes a gente entrava em atrito. E isso me ensinou muito. Eu tive um patrão também que marcou muito a minha vida, que ele me cobrava muito, ele falava muito, ele falava, depois você fica bravo que eu falo. E ele entendia que eu ficava bravo realmente. Então eu tinha dificuldade de entender, de quando alguém me pontuava, de quando alguém dizia para mim, isso é falta de sabedoria, irmão. Né? Nós precisamos entender que quando nós somos corrigidos, nós estamos sendo instruídos por Deus ou preparados por Deus para viver algo muito maior do que nós estamos vivendo. Então às vezes você está indo por um caminho e Deus está dizendo, tem algo muito maior para você. Mas o que nós precisamos entender é que a correção, ela quer nos tirar de um lugar e nos levar para outro. Amém? Então ande com pessoas sábias e maduras. Por que nós precisamos andar? Irmão, você precisa andar com quem faz você crescer. Não é? E vão ter pessoas que você vai fazer crescer. Mas se você quer crescer, ande com pessoas que fazem você crescer. Espiritualmente, pessoas que têm conselhos bons para você, que têm uma orientação, que têm um destino para te dar, que têm uma palavra, uma direção, né? E às vezes você está com um problema no casamento, você vai procurar alguém que não tem nada para oferecer. E aí, não menosprezando as pessoas, mas você vai procurar quem tem uma direção para a sua vida. Ó, estou com um problema aqui, está acontecendo tal situação, o que eu faço? Né? E aí você escuta um conselho de uma pessoa que tem sabedoria, que vem de Deus, que você confia, e aquele conselho te ajuda. Então, qual é o maior risco para nós? É querer andar sozinho. Né? Querer andar sozinho, você não querer conselho de ninguém, você querer resolver as coisas na força do seu braço, dentro do seu conhecimento, mas não querer um conselho de alguém. Então a sabedoria, ela me faz humilde também. Ela me faz reconhecer que eu preciso das pessoas e que eu também posso ser bênção na vida de alguém, através daquilo que Deus liberou sobre a minha vida. Então, a sabedoria, ela é para ser usada em várias áreas da nossa vida. Amém? Quinto, quem está marcando aí? Tema o Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo. O respeito a Deus significa a prática, a presença. Eu respeito a Deus, eu respeito as pessoas, eu honro a Deus e eu honro as pessoas. Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu jamais vou fazer mal para Joelma, porque eu sei que se eu fizer mal para Joelma, eu não vou ser punido pela Joelma, não vou ser talvez castigado pela Joelma, mas talvez eu vou ter uma consequência que vem de Deus. Então o temor do Senhor, eu não faço as coisas, eu não faço mal para as pessoas, eu não faço aquilo que agride ou que fere o meu relacionamento com Deus, porque eu tenho temor ao Senhor.
O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Né? Você viu aquilo já? É melhor obedecer do que sacrificar. Então, às vezes, sei lá, no trânsito, tem um irmão que merece que você fale um monte para ele. Você não vai falar, por temor ao Senhor. Tem pessoas que mereciam, mas você não vai fazer, por temor ao Senhor. Então, eu não peco, eu não erro, eu não faço um monte de coisa, por quê? Por temor ao Senhor. E é o princípio da sabedoria. Então, isso é sabedoria. Às vezes eu vejo eu já vi muitos irmãos dizer isso, glória a Deus que não foi dessa igreja, aí dizer assim, eu sou crente, mas não sou trouxa não, né? Já viu? Não, pelo amor de Deus. Você é crente, você não é trouxa, você é sábio, irmão. Você age com sabedoria. Ah, gritou comigo, eu grito, brigou comigo, eu brigo. Não, pelo amor de Deus, que sabedoria é essa? Calma. Né, há pouco tempo atrás eu vivi uma situação, um funcionário meu, ele foi manobrar um carro na rua, foi virar um carro na rua, ele bateu no carro do vizinho e ele pegou o carro, foi uma encostada, não foi aquela batida, mas ele pegou e veio lá para dentro do Lava Rápido e não falou nada, aí tá lá. Daqui a pouco entra um cara lá e... Eu falei, opa, calma, você tá muito nervoso desse jeito, a gente não consegue conversar. Falei, calma, você vai ter que calmar pra gente conversar. E ele, eu vou pegar. Eu falei, aqui você não vai pegar ninguém, calma, o menino é de menor, você vai arrumar briga. Enfim, aí foi acalmando, murchando. Aí eu falei, não, agora nós vamos sentar ali, vai conversar eu e você. Eu sou responsável por ele, vai sentar aí você. E a gente sentou, conversei com ele, ele foi acalmando. Aí quando ele estava bem calmo, ele fez assim, ai, que vergonha, não aguento nem olhar para a sua cara, desculpa, perdão. Eu falei, não, calma, fica tranquilo, eu entendo, você ficou nervoso, tal. E hoje ele passa por mim meio envergonhado. Aí imagine se eu fosse lutar capoeira com o cara, né? O testemunho que eu ia dar, a forma que ele ia agir. Então a sabedoria, irmão, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, Senhor, eu amo tanto a tua presença, eu tenho um temor em fazer qualquer coisa que desagrade ao Senhor. É o princípio da sabedoria. Eu ajo com sabedoria, por temor ao Senhor. Amém? 11. Porque por mim se multiplicarão seus dias e aumentarão os anos de sua vida. Tenha bom senso. A sabedoria se multiplicará, a sabedoria aumentará. Precisamos tomar decisão pautadas naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu não posso tomar decisão pautadas naquilo que eu mesmo quero resolver, mas eu preciso resolver as coisas da forma que o Senhor gostaria que eu resolvesse. Então, sabedoria, ter bom senso. Sabe aquela pessoa que, se guarda, se preserva, sabe, que não se expõe a certas situações, como eu disse da situação que aconteceu comigo. Aquela pessoa que se dá o respeito, né? E nós precisamos entender que nós somos testemunhas de Cristo na terra, né? Nós somos testemunhas de Jeová, mas as pessoas olham para nós e esperam uma atitude diferente de mim e de você, né? E hoje, você olha, infelizmente, algumas pessoas, apesar que hoje, irmão, cuidado, viu? Deixa eu alertar você. Hoje, com essa inteligência artificial, tem muito vídeo na internet que não é real. Tem muita pregação na internet que não é real. Então, cuidado com o que você compartilha e cuidado com o que você acredita. Então, se você não entender, não me procura a Letícia ali, o pessoal da mídia, que eles vão ter que dar a solução para você. Mas tem vídeo, esses dias eu vi um vídeo, eu me escandalizei, aí depois eu fui ver os comentários embaixo, aí não, isso é inteligência artificial. Então, vamos ficar atento com algumas coisas aí, né? Porque tem alguns vídeos que assim, zombam dos cristãos, dos crentes, dos evangélicos, como se fossem analfabetos,
pessoas que estão dentro da igreja porque não tem outra opção, né? E nós sabemos que não é isso, né? Pelo menos eu sei que você não está aqui por causa disso, né? Na verdade, não tem outra opção depois que nós conhecemos a Jesus, é uma grande verdade, né? Para mim não tem outro caminho. O caminho é Ele, acabou, não tem outra coisa a se fazer. Mas como se nós fôssemos um povo ignorante, né? Então, por quê? Porque muitas vezes, muitas pessoas mancharam e muitas pessoas agiram de forma que não deveriam agir, né? Eu lembro muito, um povo mais antigo, hoje a gente tem muita informação, mas um povo que era bem ignorante, um povo que não tinha sabedoria nenhuma, né? Que saía nas praças, você vai para o inferno, você é pecador, né? Que você está tomando cerveja, você vai para o inferno, você vai morrer, né? Você está fumando, então assim, né? E aí assustava, falta de sabedoria. Então nós precisamos ter bom senso, irmão. Você vai conversar com alguém, você vai aconselhar alguém, né? Você vai evangelizar alguém, né? Você precisa ter bom senso. Não, você vai para o inferno, vai acabar tudo. Você vai afastar a pessoa que nunca mais ela vai querer saber de conversar com você. Então nós precisamos ter sabedoria para colocar para fora aquilo que Jesus já colocou para dentro. Amém? 7. Viva uma vida de integridade e verdade. Amém? Versículo 16, que eu não li, e agora eu vou ler. Quem for ingênuo, venha para cá. E aos que não têm juízo, ela diz: a água roubada é doce, e o pão comido às escondidas é saboroso. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, e que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Olha que forte, né? Sabe aquela coisa lá que às vezes as pessoas falam, tudo que é proibido, né, se torna atrativo, tudo que é proibido é mais saboroso, né? E Provérbios está dizendo isso sobre a sabedoria, né? Que a água roubada é doce e o pão comido às escondidas é saboroso. Mas aqui vem um alerta: eles, porém, não sabem que ali estão os mortos e que os seus convidados estão na profundeza do inferno. Então, precisamos viver uma vida de integridade e verdade. Não podemos esquecer que o Senhor nos chamou para viver com pessoas diferentes de tudo aquilo que está aí fora, separados de tudo aquilo que está aí fora. Então, domingo eu disse isso, né, que uma vez eu ouvi isso, né, de um pastor, que o maior demônio que tem atuado é o nada a ver, e eu acredito que nesse tempo ele tem atuado muito mais. Não, isso aí não tem nada a ver, não, isso aqui também não, isso aqui, e vai tirando a responsabilidade de ser um povo santo e separado, que nós somos, um povo santo e separado, pelo menos é para ser assim, irmãos, santo e separado. Então o provérbio está dizendo, a água roubada ela é doce, pode ser boa, né? O pão comido às escondidas ele é saboroso, mas os seus amigos e os seus convidados estão na profundeza do inferno. Pastor, você está dizendo que eu vou para o inferno? Não, irmão. Eu estou dizendo que nós precisamos entender e usar essa sabedoria que Deus tem nos entregado. Então, antes de tomar qualquer atitude, antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer ação, não agir pelo calor do momento, pela empolgação, pela necessidade, mas entender que a sabedoria do Senhor está em nós, que nós precisamos usar essa sabedoria. Entender que há pilares, que há colunas que estão estruturando a nossa vida, né? Então, por exemplo, eu não sou pedreiro, mas a casa que a gente construiu em Jandira, por um período eu ajudei o pedreiro, eu fui o ajudante do pedreiro. E o pedreiro chegou e falou, ó, vai precisar pôr coluna aqui, vai precisar pôr coluna aqui, as ferragens são essas, e ele passou tudo, porque você quer construir em cima, tem que fazer isso. E eu falei, quantas colunas precisa? Tá, não, precisa 3 aqui, 3 aqui. E quem já construiu sabe como que é, irmão. O negócio é pesado. E aí eu falei, mas não dá para tirar nenhuma coluna? Ele falou, não, tem que ser isso. E aí fiz o orçamento e tal, e aí eu não ia colocar
a vida da minha família em risco e colocar dentro de uma casa que depois poderia cair porque eu tirei uma coluna. E aí eu fiz todas as colunas do jeito que ele queria. Algum pessoal falou até que ele estava sendo exagerado no que ele falou. Eu falei, bom, mas é ele que está construindo, ele que está assumindo a responsabilidade, vamos fazer do jeito que ele está falando. Bora lá. Então tá bom. Fiz do jeito que ele estava falando. Agora você imagine se eu chegasse e contratasse outro pedreiro e falasse, ó, tira essa coluna, tira essa, e aí construísse a casa assim mesmo. Eu ia estar colocando a minha vida e a vida da minha família em risco, porque era uma casa sem estrutura. E aí Provérbios está falando sobre colunas, sobre uma estrutura de sabedoria que nós precisamos caminhar. Então você imagine se você pega e colocando a sua vida espiritual em risco, tirando essas colunas e agindo fora daquilo que o Senhor está dizendo para você fazer. Você está colocando a sua vida espiritual em risco. Você está colocando o seu relacionamento com Deus em risco. Né? Então essa responsabilidade é nossa, esse cuidado é nosso. O cuidado é seu. Tem uma responsabilidade sobre a minha vida e sobre a sua vida, de cuidar da nossa casa espiritual e estar alicerçado e firmado no Senhor. Então que nós venhamos entender que a sabedoria de Deus, ela é nada mais, nada menos para ela nos aproximar de Deus. Para cada vez mais nós se aproximarmos e entendemos o propósito de Deus. Né? Sabe quando você começou na igreja, que você não entendia nada, o pastor pregava, você não entendia nada, o pastor falava, você não entendia nada. Talvez quando eu prego seja assim, mas que o Senhor te dê a revelação. E aí chegou um tempo que você começou a entender, você foi ganhando sabedoria. O Senhor foi acrescentando na sua vida. Então que seja a nossa oração, que o Senhor acrescente sabedoria a cada um de nós. Semana passada eu ministrei sobre Salomão e ele pediu sabedoria. Pediu sabedoria, mas ele não pediu sabedoria para fazer justiça. Ele pediu sabedoria para cuidar daquilo que o Senhor tinha confiado na sua mão. Então, você quer sabedoria, irmão? Pede sabedoria. Pede sabedoria para administrar, para cuidar dos seus filhos. Pede sabedoria para conversar com a professora do seu filho. Pede sabedoria para conversar com a nora, com o genro. Pede sabedoria. Pede sabedoria, irmão. Quando a Ana Clara começou a namorar com o Igor, falei, Senhor, me dá sabedoria. Porque se o Senhor me dá força, deixa para lá. Né? Então a gente precisa ter sabedoria para lidar. Né? Eu não estou falando sobre uma aceitação do que é errado, mas sabedoria para conversar, sabedoria para orientar, sabedoria para transmitir aquilo que o Senhor tem liberado sobre a nossa vida, porque sem sabedoria nós só geramos problemas. Né? Então nós precisamos de sabedoria. Sobe aqui o pessoal do louvor, vocês não vão cantar mais não? Amém. Isaías capítulo 1, versículo 19. Para finalizar, Isaías capítulo 1, versículo 19. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Amém? Então eu preciso estar disposto, eu preciso querer, para viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Então se vocês estiverem dispostos, comerão o melhor dessa terra. Então que a minha oração e que a sua oração seja, Senhor, acrescenta sabedoria, me dá sabedoria. Sabe aquele dia difícil, sabe aquele dia de guerra, sabe quando você ouve alguma coisa que você não gostaria de ouvir, sabe quando você é confrontado, sabe quando você passa por uma situação que você não gostaria de passar. Senhor, me dá sabedoria, acrescenta, Senhor. Eu quero viver, eu quero agir da forma que agrada ao Senhor. Eu não quero falar qualquer coisa, eu não quero se expressar mal. Eu não quero agir de uma forma que fere o nosso relacionamento. Me dá sabedoria, Senhor. Me dá sabedoria para administrar toda essa situação. Me dá sabedoria.
Ei, feche seus olhos, comece a falar com Ele. Peça sabedoria a Ele. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, nós estamos aqui nesse lugar, Pai, reunidos em Teu nome. E acrescenta, nos dá sabedoria, Senhor, para avançar diante da adversidade, diante da luta, diante da guerra, para fazer a Tua vontade, para fazer o Teu querer, Jesus. Nos dá sabedoria, Jesus, para que nós não venhamos envergonhar o Teu nome, mas para que o Teu nome seja exaltado através de cada atitude nossa. Ah, Jesus, nos dá sabedoria no falar, no agir, nos dá sabedoria para falar da Tua palavra, para anunciar, Senhor, que é chegado o Teu reino. Nos dá sabedoria para os dias difíceis, para os dias de guerra, para os dias de luta. Nos dá sabedoria, Senhor. Acrescenta para administrar tudo aquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos, para que nós não venhamos agir por nós mesmos, mas para que nós venhamos fazer conforme o Senhor tem nos pedido. Ah, Jesus, nessa noite, sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos, sobre as nossas vidas, nos dá a sabedoria, Jesus, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que nos faz entender, a sabedoria que nos faz entender o Teu propósito, a sabedoria que nos faz entender os tempos, a sabedoria que nos faz entender que nada acontece fora dos Teus propósitos. Ah, Jesus, nos dá sabedoria para continuar, nos dá sabedoria, Senhor, nos dá sabedoria. É o que nós Te pedimos, Jesus. Amém, Jesus, amém.